Vamos falar um pouco aí sobre o queijo coalho para começar. Pessoal, põe para a gente aí quem trabalha com queijo coalho. E Isso. outra coisa, quem participou do nosso último treinamento agora na semana passada e já teve resultado aí na sua indústria, põe para a gente aí. Aí. Se eu não me engano aí, eu acho que a Ednelma estava no treinamento, não é isso? A Ednelma estava participando aí do nosso último treinamento. E outra coisa, pessoal, faça uma coisa muito importante aí que a Nayara acabou de fazer, seguir a gente. Tem muita gente que participa e não segue a gente. É isso aí. Muito bom. Ó, a Ednelma Aí, está ó. falando com queijo prato, com queijo coalho. É isso aí. Olha, fala um pouquinho, o que que é o queijo coalho? Tem regulamento técnico? E o que que é um bom queijo coalho? O que que você entende como um bom queijo coalho? É. O queijo coalho é um queijo que foi desenvolvido basicamente no Nordeste, né? Era um queijo muito tradicional do Nordeste, Nordeste brasileiro, e acabou que, devido a gente ter diversas pessoas que vão até o Nordeste, experimentam o queijo, gostam do queijo, e acabou transferindo, né, essa tradição de produzir esse tipo de queijo para o Brasil inteiro. Hoje é difundido no Brasil inteiro. Né? A gente tem queijo coalho em todos os locais. Do sul ao norte do Brasil, a gente tem queijo coalho. Né? É claro que o queijo coalho que a gente produz hoje, ele é um pouquinho diferente do queijo coalho que a gente encontra lá no Nordeste. São pequenas diferenças, mas é por questões regionais mesmo. Né? E o queijo coalho ficou muito tempo sendo produzido sem um RTQ específico. Ou seja, ele não tinha um regulamento técnico, né, de identidade e qualidade específico. E hoje existe esse regulamento. Né? Então, assim, a gente tem ali as diretrizes de como produzir um queijo coalho de qualidade. Né? Mas as diretrizes elas não são fechadas, né? Elas dão indicações de como fazer. E na prática a gente vê muitos processos de fabricação variados de queijo coalho. Né? Só para ter uma ideia, né? Por que eu falo processos variados? Quando o pessoal vai fazer, por exemplo, salga do queijo coalho, né? Tem muitos que ficam questionando. Ah, eu não gosto de fazer salga na massa, eu gosto de fazer na salmoura, ah, eu gosto de fazer no leite e por aí vai. Né? Então, tem várias formas de se fazer. Né? Então, por isso que, mesmo a legislação definindo algumas coisas sobre o produto, a gente tem muitas variáveis que acontecem durante o processo de fabricação e, consequentemente, algumas acabam prejudicando, né, a qualidade do produto, prejudicando o rendimento do produto, e com isso a gente tem muita variação. Né? Agora, de fato, o que é um queijo coalho de boa qualidade? Né? A primeira característica que o queijo coalho tem que ter para defini-lo como de boa qualidade é não derreter. O queijo coalho não pode derreter. Então, o queijo coalho tem que ir ali, tem que ser aquecido, né, na chapa ou usado ali na brasa, na churrasqueira, e ele não pode derreter. Essa é a característica primordial para um bom queijo coalho. Se não for assim, não adianta nem comercializar, porque é só devolução. Né? E a pior devolução do queijo coalho é justamente essa. Ah, o queijo está derretendo. Vai voltar com certeza. Né? Prejuízo. Pessoal, coloca pra gente aí, o Ribeiro tá falando aqui que ele é nordestino, fabrica queijo coalho. Muito bom. Manda pra gente as dúvidas de vocês aí com relação a queijo coalho pra gente esclarecer. Ué, e se tratando disso aí que você falou, o que que pode ser feito para esse queijo coalho não derreter? Porque é um problema de todo mundo. Realmente. Bom, como eu sempre digo, não existe uma etapa sozinha, ou equipamento, ou ingrediente que vai garantir isso. Sozinho, não. Nenhum vai te garantir isso. Na verdade, o que vai te garantir é um processo bem ajustado, um leite de boa qualidade, né? E ingredientes específicos que são aqueles que realmente vão te proporcionar melhor aproveitamento dos componentes do leite. Só isso que vai te garantir um queijo coalho de boa qualidade. Né?
Então não adianta a pessoa achar que, se eu fizer determinada etapa no processo, eu vou conseguir um resultado legal. Não, não é assim que funciona. A gente precisa de um conjunto de informações, de procedimentos, de metodologia, de ingredientes, de equipamentos, para que a gente tenha esse resultado. É claro que isso vai ser potencializado quando você consegue monitorar, quando você consegue controlar todos eles, né? Eu sempre repito para o pessoal, principalmente nas consultorias, que um processo de fabricação de queijo que não tem controle, não dá para ter certeza que esse queijo vai ser um queijo de boa qualidade. Ou muito menos se esse queijo vai ter um rendimento adequado. Então a gente precisa de monitorar, precisa de controlar. A gente tem que sair daquela ideia de que para fazer queijo é só colocar leite e coalho e o queijo vai sair pronto, né? Não é bem assim. Então a gente precisa de todas essas etapas e procedimentos serem seguidos de maneira correta para que a gente tenha lá no final o resultado que a gente espera. Um queijo coalho de ótima qualidade, com rendimento adequado e que, né, principalmente, não derreta, né? E esse não derreter, Wilson, é a pergunta base eu acho que da live de hoje, de tudo que a gente fala de queijo coalho. O que a gente faz para que ele não derreta? Não tem outra situação a não ser controlar o pH do queijo. Gente, isso aqui é o primordial, tem que controlar o pH do queijo. Se você não controla o pH do queijo, ele vai ficar baixo, consequentemente vai derreter e muito, né? O que vai descaracterizar com certeza aí essa característica do queijo. Então, ficar muito atento à questão de pH do queijo, né? Não é o pH do leite. O pH do leite é importante, mas aqui a gente precisa controlar o pH do queijo. O Supremo Produtor Artesanal aí, estou perguntando aqui, em relação ao queijo coalho, qual a quantidade de litro de leite por quilo de queijo produzido? Sim. O que acontece? O rendimento, né, do queijo coalho, ele tem alguns fatores que vão determinar, e um principal é a qualidade da matéria-prima, né? Ele falou que vaca Jersey parece que ele tem lá. Vaca Jersey, ele vai conseguir um rendimento até melhor, né? Se a gente colocar aqui um leite comum, né, um leite que a gente tem aí, que a maioria das pessoas trabalham, a gente vai ter um rendimento ali variando ali entre 9,5, 10 no máximo. Quando a gente trata de leite de vaca Jersey, a gente tem uma redução nessa quantidade necessária por quilo. E isso se justifica pela qualidade do leite, né? Não é um processo que vai mudar, mas a qualidade do leite. Qual que é a diferença básica? Quando a gente tem um leite de vacas, né, da raça Jersey puro ali, a concentração de proteína nesse leite é mais alta, a concentração de gordura nesse leite é mais alta, né? A de gordura não vai fazer tanta diferença porque a gente tem que padronizar. Não dá para fazer queijo coalho de leite integral, hein? Aí a gente aumenta a possibilidade dele derreter, né? Então não tem jeito, tem que padronizar. Então, no caso da vaca Jersey, ela tem uma vantagem porque o animal sintetiza um leite com nutrientes em quantidade mais elevada. Consequentemente, são aqueles nutrientes que a gente precisa para a produção do queijo, que são aqueles que vão ficar retidos na massa do queijo, não vão ser perdidos para o soro. Consequentemente, a gente tem um rendimento melhor. Aí chega a possibilidade da gente ter queijo coalho produzido aí com 9,2, 9,3 litros por quilo de queijo, quando a gente usa somente leite de vaca Jersey. Então, rendimento é muito bom e vai variar, né? Aquilo que eu falei com vocês, vai variar. Tem regiões aí que esse tipo de rendimento a gente não vai conseguir, mas é a qualidade do leite que vai determinar isso para a gente. O César do Latim Que Sabor, quais os ingredientes do queijo coalho? Quais os ingredientes do queijo coalho? O que acontece? A gente sempre tem, né, ingredientes ali no RTQ que são considerados obrigatórios, outros que são considerados opcionais, né? Mas o que a gente tem de importante? Queijo, coalho, a gente precisa de leite, logicamente, né? E o coalho? A gente utiliza cloreto de cálcio,
porque a gente precisa desse ingrediente, ele tem muita importância, né? Ele precisa dele, e o coalho. Aí, alguns são opcionais. Por exemplo, fermento. Fermento no queijo coalho é opcional. E normalmente quando a gente utiliza, a gente tem mais dificuldade de controlar, né? Não quer dizer que fica ruim não, viu, gente? Tem queijo coalho aí feito com fermento, excelente queijo coalho, mas é mais difícil de controlar. E por que que é mais difícil de controlar? A gente adiciona um fermento no leite com um objetivo de as bactérias daquele fermento, elas se desenvolverem e elas, nesse desenvolvimento, elas produzirem os sabores, né, que vão caracterizar o queijo. Só que nesse desenvolvimento, elas também produzem um tipo de composto que ele é contrário a algumas das características que a gente necessita no queijo coalho, que é, por exemplo, produção de ácido lático, né? Isso é contrário à característica que a gente precisa. Por quê? Quanto mais ácido lático produzido, menor vai ser o pH do queijo. Ou seja, o pH do queijo vai abaixar, né? A gente sai do leite ali com pH de 6,70 e a tendência é esse pH ir abaixando, fazendo uma curva de abaixamento ali, inicialmente rápido, depois lento, 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 lento. No caso do queijo coalho, esse queijo nunca deve ficar com pH abaixo de 5,8. Né? Ou seja, sair de 6,70, ficar ali na faixa ali acima de 5,8, para a gente garantir que esse queijo vai ser submetido a aquecimento, na chapa ou na brasa, e não vai derreter. Né? E isso é a condição básica. Então, quando a gente usa fermento, a gente trabalha com uma dificuldade a mais. Tem uma produção bem significativa de sabor, né? Às vezes o queijo tem um sabor muito legal, mas você corre mais risco do queijo também derreter. Porque essas bactérias, elas tendem a produzir, né, ácido lático ao longo da vida de prateleira do queijo. Consequentemente, ao longo do tempo, esse queijo pode apresentar pH abaixo de 5,8 e a consequência é ele derreter, né? Mas os ingredientes básicos mesmo são realmente o leite, o cloreto de cálcio e o coalho. O coalho, quando a gente fala coalho, aí dá a impressão assim, então só posso usar coalho. Não, não é bem isso, né? É porque o nome do queijo é queijo coalho, mas na legislação é muito claro. O coalho ou enzimas coagulantes, né? Que dá a impressão de que é tudo igual, né, gente? Mas não é, tem diferenças, né? O coalho hoje que a gente tem, né, é um coalho, o coagulante, quer dizer, o coagulante que a gente tem hoje no mercado, a maioria deles já são coagulantes assim, com evolução tecnológica. E qual que é essa evolução? É menos residual no queijo. Isso é que é o mais importante. Quanto mais residual de coagulante ou de coalho no queijo, mais complicado será a gente controlar o pH do queijo. Porque essas enzimas, elas continuam ali, se o residual for grande, elas vão continuar ali no queijo e vão continuar quebrando ali, né, lactose, quebrando proteína e, consequentemente, mudando a estrutura do queijo. E muitas vezes vai mudar para pior. Ou seja, o queijo começa a derreter e você fala assim, mas o pH do queijo ainda está acima de 5,8 e mesmo assim o queijo está derretendo. A gente pode ter efeitos, né, de residuais de coagulante ou de coalho, dependendo do tipo de produto que você está usando. E isso vai trazer aquele prejuízo ali de ter devolução com o queijo que está derretendo, né? Mas basicamente são esses os ingredientes que a gente pode utilizar aí no queijo coalho. Pessoal, quem está participando dessa live que não segue a gente aí no Instagram, faça favor de seguir a gente aí no Consulac Produtos e no Consulac Principal. E lembrando que a gente acabou de finalizar um treinamento de queijo mussarela, que foi sensacional. Participação aí, quem participou, que está aqui na live, pode falar que eu acho que foi muito bom. E a gente, a partir da próxima semana, nós vamos abrir a turma do próximo treinamento, que é de queijo coalho. A gente definiu que o próximo treinamento, a pedidos aqui do pessoal, é de queijo coalho. Então, fique atento que a partir da semana que vem, a gente vai ter uma pré-inscrição desse treinamento. Beleza, pessoal? Beleza.
O Adeus, o técnico Adeus, consultor Adeus, colocou para a gente que eu tenho feito muitas consultorias em laticínios no Nordeste e no Sudeste e me deparo muito com o uso de fermento bioprotetor em queijo de coalho e outros produtos sem uso de fermento. É, Aí, que foi o que você falou aí agora, né? é. A questão de usar fermento bioprotetor, ela está longe dessa situação que eu disse, de a gente produzir sabor para o queijo. Ela não tem essa função, o bioprotetor não tem essa função. Né? A função que a gente tem no bioprotetor é causar uma competição com alguns tipos de bactérias patogênicas que podem estar ali contaminando o queijo. Né? Só que o que acontece? Né? Pode ser usado? Pode. Isso aí, indiferente. Mas, na prática, a maioria das indústrias usam não porque querem qualidade do queijo. Usam porque querem mascarar uma falha de higiene que existe na produção. Então, assim, como eles acreditam que não vão corrigir essa falha, eles tentam usar um fermento que vai ajudar. Né? Na prática, é isso que acontece. Porque se a gente for fazer uma produção de queijo coalho, a gente consegue um excelente queijo coalho sem nenhum tipo de fermento. Né? Que é, inclusive, a tradição. Né? O fato de se usar é opcional. Né? E principalmente quando vai se usar o bioprotetor. Né? Então, a bioproteção funciona muito bem, né? É uma situação que traz um certo alívio, mas ela mascara uma falha de higiene. Né? O que acontece? Quando o queijo coalho, como ele não tem fermento, se a gente faz um queijo coalho sem fermento, se ele teve alguma condição insatisfatória de higiene, que seja no tanque, na forma, ou qualquer coisa do tipo, o que vai acontecer é que as bactérias patogênicas, principalmente do grupo coliforme, elas vão se desenvolver muito rápido, mas é muito, muito rápido mesmo. Consequentemente, às vezes o queijo, antes de você fazer o fracionamento do queijo, quando é queijo, né, palito, ele já vai estar todo, no dito popular, rendado, né? Cheio de olhaduras provocadas por bactérias patogênicas. Inclusive, é uma pergunta aqui, ó. O que geralmente faz o queijo coalho fofar? Que deve ser. Isso. É isso. Não tem outra explicação, gente. É isso. Né? O fato de ter algum tipo de falha de ordem higiênica. E isso é muito claro, a gente observa muito esse tipo de situação quando a gente tem produção de queijo coalho e o pessoal não tem esses cuidados. Por quê? É diferente de quando você tem um queijo que se utiliza fermento. Não quer dizer que usar fermento vai salvar o queijo. Não salva. Se salvasse, a gente não tinha estufamento precoce em nenhum tipo de queijo. Né? Mas existe uma competição. Né? A bactéria patogênica ela vai ter uma competição com a bactéria do fermento. Então, né, acaba que se a quantidade de bactéria do fermento está em maior número, a gente tem uma diminuição das bactérias patogênicas. Mas isso traz também outros problemas para o queijo. Né? É aquilo que eu falei lá da questão de abaixar muito o pH. Então tem que ficar atento. Né? A gente tem alguns tipos de fermentos, né, que tem menos ação proteolítica, menos ação ali de desenvolvimento de ácido lático e que eles tendem a ter mais controle, permitir mais controle para a gente. Né? Mas a questão do bioprotetor, basicamente, raro as empresas que falam assim, eu vou usar porque eu quero melhorar a qualidade do meu produto. Ela quer, na verdade, mascarar uma falha que já existe e que ela pode ser facilmente corrigida com higiene e sanitização de maneira correta. O Adelso colocou pra gente aqui, muito bom. Essas lives ajudam muito. Parabéns. Valeu, Adelso. Valeu, adeus. O Supremo Produto Artesanal colocou que, nesse caso, com 9 litros de leite, mais ou menos, faça 1 quilo de queijo coalho e ainda terei uma certa quantidade de gordura para fabricar manteiga. E muita, viu? Na verdade, o LCS vai ter muita. Né? Porque a média de gordura aí do leite de vaca Jersey, ela gira em torno de 4,5. Né? Em alguns períodos vai ser bem mais alto, né? Mas em média 4,5. Esse queijo, o interessante é você padronizar para um teor de gordura de 3. Ou seja, 1,5% de gordura vai ser livre para produção de manteiga, por exemplo. Né? Você pode usar para manteiga, pode usar para o requeijão e diversos produtos aí
que tiver disponível aí para produção. Mas essa é outra vantagem do leite de vaca Jersey. Além de te oferecer teor de proteína mais elevado, que é o que vira queijo, na verdade, é o que a gente precisa para o queijo, na verdade, ele te oferece um teor de gordura mais elevado e, consequentemente, se você conseguir padronizar, tem um efeito positivo. E por que eu estou falando assim? Porque eu já vi situações em que o pessoal tem um leite de vaca Jersey, mas não padroniza. Aí você sabe quanto que é o rendimento desse queijo? O cara faz rendimento desse queijo até com 8. Só que do que adianta? Esse queijo derrete. Então não te serve, né? Então, assim, quanto maior o teor de gordura no extrato seco, maior a probabilidade do queijo derreter. Né? Porque a gordura é um componente ali que aqueceu, ela dá, né, aquela condição ali líquida, e então vai fazer com que o queijo derreta também. Então, não é interessante realmente a gente ter um leite com um teor de gordura muito elevado para a produção de queijo coalho, porque vai favorecer o derretimento do queijo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação. Um aluno nosso aqui, o Vanvete, muito oportuno nesses cursos, sobretudo para troca de experiência. Pessoal, quem participa do treinamento aí sabe como é que é. Agradeço a participação aqui do Vanvete, mas realmente é uma troca de experiência muito boa. Assim, o mais interessante, Wilson, que inclusive a gente recebeu um feedback de um aluno do último treinamento aí que a gente fez de mussarela, e que assim, realmente mudou muito, né, aquilo que a gente pensa do curso. Ele falou que fez vários cursos de queijo mussarela, inclusive presenciais, mas dizer que não teve a oportunidade de interagir com quem estava ministrando o curso. Ele não teve condições de conversar, de entender o que está acontecendo. E ele falou assim, não, muito bom, porque todas as perguntas que eu tive, a gente teve respostas ali, eu pude falar e todo mundo também aprendeu. E é justamente isso que é o mais interessante, é a gente trocar, né? O Van Vett aí colocou aí, essa questão de troca de experiência. Isso é crescimento para todos, né? Inclusive para mim. Eu vejo muitos processos de fabricação diferentes, cada dia o pessoal fala de uma situação, e com isso a gente vai realmente aprimorando, né? Tanto os métodos que a gente desenvolve, como também aqueles que vocês trazem para nós, para a gente avaliar, e juntos a gente vai aí fazendo com que essa cadeia seja cada dia mais forte. Caraca, aqui o Éder Oliveira, quando vai ter curso de queijo mussarela? Éder, nós acabamos de ter esse treinamento mês passado, esse mês agora, na semana passada, tivemos um treinamento de queijo mussarela. Provavelmente mais no final do ano teremos de novo. Isso aí. A Verlang tá pedindo para falar aqui um pouco sobre a questão do derretimento do queijo. Derretimento do queijo coalho. Se quiser, você falou no início da live, mas se quiser falar um pouquinho aí, brevemente, que a gente já está com o tempo meio estourado. Assim, essa questão do derretimento do queijo coalho, né, que é a característica mais importante do queijo, como a gente já falou, ela está muito relacionada com o controle de pH do queijo. Né? Então, assim, a gente precisa de ter um controle efetivo de pH do queijo. Ele não pode ficar abaixo de 5,8. E para que você tenha essa característica, ali logo após o processo, quando você começou ali a cortar o queijo, a fracionar, me desculpe, você vai perceber que o queijo já tem que estar no pH ali acima de 5,8. Se naquele ponto ali o pH já é abaixo de 5,8, não precisa dar continuidade no processo, o queijo vai derreter. É certo que isso vai acontecer. E não adianta deixar secar mais, porque tem pessoas que falam, meu queijo está dando pH baixo, mas se eu secar mais, isso ajuda? Não, não vai te ajudar, porque o pH não tem essa relação direta com o teor de umidade do queijo. Né? O pH tem relação direta com a capacidade do queijo de desenvolver ácido lático, porque aí vai continuar abaixando. Né? Aí esse desenvolvimento de ácido lático tem a ver com contaminação, né? Às vezes o queijo está lá contaminado, ou às vezes com o uso excessivo de fermento que provocou esse tipo de abaixamento de pH. Então, são situações que a gente tem que ficar atento para evitar o derretimento. O Igor, tem algum fermento que usamos no coalho para ele ter uma maior durabilidade? É o que nosso amigo Adelson aí acabou de falar da questão do fermento bioprotetor.
Prática, o bioprotetor seria para isso, né? Para proteger, para uma durabilidade maior e tudo. Mas, ô Igor, uma coisa que eu te digo é o seguinte: dá para fazer um queijo coalho de excelente qualidade sem utilização de fermento bioprotetor. O detalhe é higiene. Higiene em todas as etapas do processo. Aí sim você vai conseguir ter um queijo com durabilidade maior, sem problema nenhum, sem ter que usar também o fermento. Agora, se tiver que usar fermento, né, usar um fermento bioprotetor, também é uma alternativa. Né? Deixa o custo do queijo um pouco mais caro, mas dá para ser usado também. Ô, Igor, inclusive, nesse treinamento que a gente vai fazer agora de queijo coalho, o Éder vai falar muito sobre essa questão de higiene, essa questão de controle na fábrica. Tem uma parte do treinamento que ele fala justamente sobre controle, o que usar. Tem muita gente que acha que está higienizando o laticínio de maneira correta, mas talvez não está usando os produtos necessários ou está a vida inteira usando o mesmo produto e vai ter problema. Então, assim, esse treinamento vai ter, que a gente vai abrir as inscrições na semana que vem, mas o treinamento é no mês que vem. Ele pega todas as etapas. O que a gente está passando aqui, que a gente passa nas lives, pessoal, é um paliativo. Quem participou do treinamento de mussarela na semana passada viu isso. Porque nas lives a gente passa uma breve explicação. Agora, no treinamento, onde o Éder disponibiliza um tempo muito maior e vai entender o case de cada um, a gente pega desde a recepção da matéria-prima até o produto final, mas o que o Éder sempre fala, nos mínimos detalhes, que é onde está o pulo do gato. Então, fica a dica aí, se inscreve aí no treinamento que você vai ter sucesso aí na sua produção e acabar com esses problemas. Supremo Produto Artesanal colocou aqui que é excelente. A máquina que faz esse trabalho é muito cara, você sabe. Linkando aí, Éder, isso aí é o seguinte, pessoal, equipamento de laticínio a gente sabe que realmente tem um preço um pouco mais alto. Só que, aí vou imitar o Éder aqui, um detalhe. Esses equipamentos que trazem lucratividade para o laticínio. Quem faz um produto sem padronizar, sem higienizar de maneira correta, sem pasteurizar, ou seja, que não cumpre todas as etapas necessárias para a produção de um queijo de qualidade, ele já entra no mercado perdendo. Que ele vai concorrer com quem faz nesse processo. Então, por exemplo, na nossa clientela hoje, quem a gente atende, que trabalha com queijo coalho, tem um produto padronizado, porque é a nossa orientação. E um equipamento desse, por exemplo, de padronização, facilmente, em um ano, você tira o capital investido. Isso assim, claro que depende do volume, mas você vai comprar um equipamento também similar ao volume que você fabrica. Mas vamos se tratar de uma produção aí de 3 mil litros de leite por dia, um exemplo, falando pouco leite aí, de 1.000 a 3.000. Facilmente você consegue tirar esse capital investido, padronizando o leite e vendendo creme ou fabricando manteiga. Então, assim, é muito importante que faça esse tipo de investimento. Não é isso? E hoje, é isso mesmo, e hoje a gente tem que imaginar o seguinte, até um certo tempo atrás, a gente tinha equipamentos para laticínio para volumes de produção muito altos. Então, assim, não era qualquer um que ia comprar um equipamento para um pequeno volume de leite. Mas hoje a gente tem disponível no mercado diversos equipamentos, inclusive para volumes bem menores. Né? Então, assim, sim. tem que ser mais dentro da realidade. Eu vou começar com um equipamento de 300 litros hora, né? De 100 litros hora. Isso aí tem equipamento, gente. Hoje em dia tem equipamento para tudo. Né? Então, aí é de acordo com, né, a sua capacidade produtiva, mas em termos de valor, Padrão. né, se a gente falar que é bom, que é caro ou não, você só vai ver quando você tiver realmente com o padrão do produto. Aí você vai entender por que a gente fala tanto disso. Padrão de produto hoje define se você vai se manter no mercado ou não. Porque produto no mercado hoje, a oferta é gigante. Né? Quem falar que vai entrar no mercado de laticínio hoje porque, não, o mercado está aberto, eu posso vender muito. Pode. Só que se o produto não tiver padrão, você vende uma vez só e acabou. Né? Não vende mais.
E hoje essa questão de qualidade e padronização de produto, tem muita gente que leva isso como estivesse fazendo uma coisa excepcional. Isso, pessoal, é o mínimo, tá? É o mínimo para se manter no mercado, tem que ter padrão. Se não tiver padrão, você já está fora do mercado. Então, assim, a gente está falando isso aqui porque a gente está cansado de ver. Ah, não, eu faço aqui, não vou comprar padronizador e tal, não sei o quê. Ou não vou usar experimento que é muito caro, ou não vou usar esse coagulante que é muito caro. É o primeiro a ter problema de mercado e sair do mercado. Isso a gente está cansado de ver. É isso aí. O Elton, para a gente ter algumas perguntas aqui, vamos dar uma acelerada. O leite, nesse caso, pode ser padronizado entre 2,6 e 2,8? Ô, Elton, beleza? O Elton, encontrei com ele hoje aí. Ô, Elton, o que acontece? Pode, só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Um leite, principalmente abaixo de 2,8. O que é o problema? É você ressecar demais a massa. Aí, quando você vai fracionar o queijo, ele começa a ficar esfareando, né? E isso dá um prejuízo enorme, porque em cada palito daquele vai caindo ali uns pedacinhos de queijo, porque está muito seco, e, consequentemente, o seu rendimento vai fora, né? Então, assim, não recomendo com 2,6, mas até 2,8 ainda é aceitável, porque você ainda consegue fazer o queijo ficar numa característica legal. É sempre bom a gente avaliar, além da padronização, avaliar aquilo que a gente conseguiu transferir para o queijo. E o que acontece na maioria das vezes? Às vezes a pessoa fala assim, vou padronizar para 2,6. Só que durante o processo de fabricação, comete uma série de falhas, corta de forma errada, agita de forma errada. Aí, esses 2,6, parte dessa gordura vai ser transferida para o soro. E aí, transfere uma parte excessiva, por exemplo, 0,5%. Cara, aí seu queijo vai ficar muito pobre em teor de gordura. Isso vai acontecer, o que eu falei aqui vai acontecer claramente. Ele vai ficar todo esfareando, um queijo muito seco, né? Não vai derreter, mas ele também vai ficar com uma característica, né, desproporcional, né, que não é interessante também. E vai perder muito rendimento, né? Não é interessante. É isso aí. O Dene, meu coalho pega no pano. O que pode ser? Meu pai pega no pano. Pega no pano. Tá colando? Deve estar colando o pano. Mas o Dene, isso aí não tem muito a ver com o coalho, não. Essa questão aí tem mais a ver com a característica da massa, principalmente com o pH. Normalmente, quando está abaixando muito o pH, a gente tem esse problema de, às vezes, estar colando aí no dissorador, né? Então, tem que dar uma olhada. Uma alternativa, né? Mas não quer dizer que você resolveu o problema. É você embebedar o dissorador numa solução de salmoura, né? Evita um pouco, né, de ficar colando demais. Mas isso não é a solução correta. Tem que avaliar o motivo que está acontecendo. Provavelmente é pH que já está ficando baixo ali nesse momento da informagem. Aí esse queijo provavelmente já vai derreter lá na hora que for para Temos achar. no futuro com esse queijo, então tem que evitar realmente isso aí. Pessoal, por hoje é só. Amanhã, às 18 horas, quem tiver interesse de participar da nossa live aí, que vai ter entre eu e a Camila, da parte de projetos, a gente fala sobre registro de laticínio no Ministério da Agricultura, nos órgãos de inspeção estadual. A gente fala sobre equipamento, a gente fala sobre processos em geral. Comigo e com a Camila amanhã às 18 horas. Toda quarta a gente tem live. E na quinta-feira a gente retorna novamente, eu e o Éder, com mais uma live às 19 horas. Queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado a todos. Aí a gente tem crescido bastante. Tem recebido vários feedbacks bacanas. Isso aí que motiva a gente de produzir mais conteúdo e trazer mais coisas para vocês, né? Então peço que ajude a compartilhar esse movimento que a gente está fazendo, né? Aumentar essa nossa comunidade, trazer mais gente para tornar o laticínio de vocês mais lucrativo, ajudar vocês a não ter percas, muitas vezes financeiras grandes, igual a gente vê, que é o que mais dói. Eu sempre falo isso, a gente chega no laticínio com às vezes um pequeno detalhe, que é o que o Éder sempre fala, uma falta de conhecimentozinha de algum detalhe do processo, está fazendo o cara tomar um prejuízo enorme e está colocando ele em dificuldade. Pessoal,
fixa o que eu vou falar aqui, laticínio, ele tem um giro muito grande. E até você perceber que você está tendo prejuízo em algum produto, o buraco já é imenso. É, é verdade. E para Então, sair aí, hã? e para sair do buraco, tem que remar muito, hein? Então assim, sigam a gente aí nas nossas redes sociais. A gente tem aqui YouTube, Spotify, é, o Instagram, Alisson. Facebook. Botaram o Alisson aí. Você tá chegando atrasado. Você não pode, você não pode atrasar, não. Você tem que bater cartão, rapaz. O Jonathan, vocês são fera. Valeu, Jonathan. É isso aí que motiva. Demais. Compartilha o nosso conteúdo. Clica aí quando a gente começar uma live no aviãozinho. Escreve nas nossas redes sociais. A gente tem 3 canais de Instagram aqui: Consulac Produtos, Consulac Oficial, que é o que eu tô nele aqui. O Hélio tá no Consulac Produtos. E nós Isso. temos o Consulac Projetos. Precisar de alguma coisa, pode mandar direct pra gente, que a gente sempre tá aberto a responder. Quem mandou direto pra gente até hoje teve resposta, porque a gente não deixa de responder. É isso Beleza? Valeu, Alisson. aí, pessoal. Muito Pessoal, obrigado por vocês obrigado a participarem. todos. Valeu. Quinta-feira tem mais. Amanhã tem live aí, projetos. Vamos participar, pessoal. É interessante. Conhecer de projeto é importante, né? A gente fala projeto, a gente fala projeto assim, porque é um nome que a gente deu ao segmento, mas na verdade assim, a live é totalmente voltada a registro, tá? Registro de estabelecimento, a fiscalização em geral. Tem dúvidas sobre qualquer tipo de fiscalização, se pode, se não pode ter isso no laticínio. O fiscal teve no seu laticínio e fez uma audiofração de determinado tipo de coisa, eu fiquei em dúvida se aquilo realmente procede ou não. É nessa live de quarta-feira que a gente tira todas essas dúvidas, beleza? É isso É aí, isso aí. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.